Bom, nós vamos agora conversar com a Carol Nogueira, fazer um balanço de ontem, previsão para hoje. Carol está lá no Salão Verde com deputados. Carol. Pois é, Mari, bom dia. A gente viu aí na matéria a importância da discussão dessa questão aí da privatização das distribuidoras de energia. Se deu tanta polêmica só na discussão da urgência, imagina quando os deputados forem discutir mesmo a matéria, o texto, né? Com a aprovação dessa urgência, então tem três pautas muito importantes tem três matérias muito importantes na pauta da Câmara. Esse projeto sobre a possibilidade de privatização das distribuidoras de energia, o projeto sobre a Petrobras, né, que permite a venda de até 70% dos campos do pré-sal. O texto principal já foi aprovado, faltam votar os destaques. E também está na pauta do plenário o projeto que traz aí as regras para a criação, desmembramento, fusão de novos municípios. A gente vai conversar sobre essa pauta do plenário e outros assuntos com dois deputados que estão aqui com a gente. O deputado Gonzaga Patriota, que é vice-líder do PSB do estado de Pernambuco, e também a deputada Leandre, que chegou agora e que vai conversar com a gente também, que é líder do PV e é do estado do Paraná. Deputado Gonzaga Patriota, essa discussão ontem, toda essa polêmica em torno da questão da urgência, já dá uma amostra aí de como é que vai ser a discussão sobre o projeto que permite a privatização das distribuidoras de energia. O senhor tem expectativa de que isso possa ser analisado ainda hoje, ainda essa semana? Olha, a gente lamenta que essa maioria que o governo tem aprove as coisas aqui sem discussão. Se aprovou essa urgência ontem, eu acho que nem com os votos necessários. Parece que trouxeram os votos de outras votações. E a gente não pode vender uma Eletrobras, acabar com a Chesf, que é o coração lá do meu Nordeste, ou a Petrobras, porque alguém roubou, porque alguém desviou bilhões de reais dessas empresas. Essas empresas não são de Michel Temer. Essas empresas pertencem ao povo brasileiro. A gente vai brigar até o fim, como a gente brigou aqui ontem. Lamentavelmente, se aprovou essa urgência e óbvio que eles hoje vão passar por cima de todo mundo e aprovar o projeto. Eles aprovam aqui o que querem aprovar. A gente lamenta que isso ocorra. Tem voto, então. O senhor acha que o que deve acontecer hoje é a aprovação tanto dessa proposta sobre as distribuidoras, também essa outra proposta da Petrobras? O senhor acha que o governo pode ter votos para aprovar? Ele vem mostrando que tem, mesmo com 257, 258, que a maioria simples ele tem conseguido fazer, e lamentavelmente a gente da oposição é menor, não consegue esbarrar e eles aprovam. Deputada Leandre, bom dia. Bom dia. Sua análise sobre esses dois projetos importantes que estão aí na pauta do plenário, a senhora acha que eles podem ser aprovados ainda essa semana? A gente tem lutado para que as propostas que o governo tem apresentado, para que elas possam ser debatidas, né? Mas infelizmente a gente tem percebido que muitas manobras aqui dentro da Câmara têm sido utilizadas para que seja aprovada de forma quase que assim, com maioria simples, sem debate, sem discussão. Então eu concordo com o deputado Gonzaga Patriota, que não é nem pensando em situação ou oposição, é pensando no país. Nós temos assuntos que são extremamente importantes até para a sustentabilidade do nosso país, que muitas vezes vale o que alguns pensam e não o que a grande maioria precisa discutir, onde a gente possa inclusive melhorar os projetos que vêm do Executivo. Não significa que discutir você esteja rejeitando tudo aquilo que o Executivo manda, mas você poder participar e também trazer as necessidades. O Brasil é um país continental, então aquilo que vale muitas vezes para o meu estado, pode não valer para o estado do Ceará, para o estado, né, do Acre, e isso tudo o plenário da Câmara, a Câmara dos Deputados, existe para essa discussão. E, infelizmente, esse contraditório a gente não está tendo a oportunidade de exercer, o que eu acredito que é um grande prejuízo, não para a Câmara dos Deputados, mas para a sociedade brasileira. A possibilidade de venda aí de 70% dos campos de pré-sal pela Petrobras e a distribuição, também a venda das distribuidoras de energia, como é que o PV se posiciona em relação a essas matérias? Nós somos contrários, né? A gente acredita que é um assunto que envolve não só a questão econômica, né, dessas empresas, dessas estatais, mas principalmente a questão estratégica do nosso país, né? Você ter autonomia e você ter soberania, principalmente dentro da questão de energia, é algo que não tem preço para o Brasil. Mas a gente tem percebido, a gente observa e muitas vezes consegue acompanhar dentro daquilo que é possível. A oposição, não por ser oposição ao governo,
governo, mas por também não concordar com a forma com que está sendo discutido e o encaminhamento que tem sido dado, porque a gente acredita que é um grande prejuízo para o nosso país. Deputado Gonzaga Patriota, sobre o projeto que trata aí das regras para a criação, desmembramento de municípios, isso já está maduro para discussão? O senhor acha que isso pode ser votado ainda essa semana? A primeira coisa é que não deveria ter vindo isso aqui para Brasília. Criar um filho e emancipar o filho que cabe aos pais e não a alguém lá de fora. Na Assembleia Nacional Constituinte, eu briguei muito contra trazer para o Parlamento Nacional a emancipação de um município ou de um estado. Ainda bem que a gente tem quase que unanimidade de apoio aqui para que retorne aos estados, obviamente dentro das regras legais e constitucionais, para que os estados possam saber quais os municípios que poderão ser emancipados. Eu fui deputado estadual de 82 a 86 e ajudei na emancipação de alguns distritos no estado de Pernambuco. A gente tem a capital do vinho e da uva do Nordeste. Eu estou aqui com uma sulista que tem um bom vinho, uma boa uva, mas que Lagoa Grande tem um dos melhores vinhos do mundo e era um distrito abandonado, como hoje a gente vive brigando pela emancipação de Rajada, a emancipação de Vermelhos, a emancipação lá de distritos de Araripina, como Nascente, ou Pontas de Pedra, hoje com mais de 50 mil habitantes, e é um distrito. E não pode fazer porque depende do parlamento brasileiro. Eu acredito que a gente possa ainda hoje resolver esse problema aqui, devolver para os estados, e alguém diz, não, porque vai aumentar a despesa. Não aumenta coisa nenhuma. Na hora que você tira um distrito de um município que tem 2,6% de repasse do FPM, o distrito leva 0,6% e o município fica apenas com 2%. Então não tem aumento, como eu vejo alguém querer discutir isso aqui. Nós estamos defendendo e felizes porque a gente vê a grande maioria, inclusive dos líderes aqui do Congresso Nacional, também defendendo devolver para os estados a emancipação de distritos e, obviamente, que para a União a emancipação de estados. Deputada Leandre, é um assunto menos polêmico? A senhora acha que isso pode ser votado de fato essa semana? Eu acredito também, até tem se postergado. Essa é uma votação importante que daí a gente vai postergando, né? A gente percebe que coisas que a gente precisa ter urgência para resolver, infelizmente não é vista com essa urgência. Mas eu gostaria de fazer um complemento, reforçando aquilo que o Gonzaga Patriota acaba de falar, que o Brasil é um país continental. Nós temos 27 Brasils, né, dentro de um continente, né? E cada realidade é uma realidade. Então, cabe aos estados, seguramente, saber o que é melhor para aquela população, porque nós não estamos falando só de um limite geográfico territorial, nós estamos falando da condição de vida como vivem aquelas pessoas exatamente lá naquele distrito. Então, eu acho que essa autoridade sendo devolvida ao estado para que ele possa criar condições de discutir isso e poder verificar o que é melhor para aquele estado e para aquela população que vive naqueles municípios onde muitas vezes a população não é assistida e é necessária uma medida administrativa, eu acredito que é um grande avanço, para nós vai ser uma grande vitória aqui no Congresso, né? Então, eu espero que a gente possa acabar, né, com essa discussão e isso seja resolvido, porque eu, assim como Gonzaga, também acredito que há consenso com os líderes, é possível a gente poder estar votando. Mas veja, nós ontem também tivemos uma discussão num requerimento de urgência para que a gente possa resolver a questão do índice prudencial da folha, que é um problema que os municípios enfrentam hoje. Então, criar um município, muitas vezes, para uma determinada região é importante e para outras é criar mais problemas. Porque nós temos municípios hoje no país que eles não conseguem sobreviver. Por quê? Porque eles vivem única e exclusivamente da arrecadação vinda do governo federal, que infelizmente aumenta a taxa tributária para os contribuintes e cada vez diminui o serviço prestado devolvido pela União para os municípios. Então, a gente tem que tentar equacionar isso. E ontem a gente tentou votar a urgência e o mérito, mais uma vez, nós ficamos só na urgência.
Deputado Gonzaga Patriota, rapidamente para a gente encerrar esse assunto, sobre esse assunto que a deputada estava falando, essa aprovação da urgência ontem, sobre essa questão aí, esse projeto que flexibiliza a LRF para os municípios que tiverem uma queda de receita superior a 10%, né, na transferência do Fundo de Participação dos Municípios. O senhor acha que esse mérito pode ser votado hoje ainda? É muito importante. A Leandro tem toda a razão. A gente tem hoje muitos municípios no Brasil que dependem dos estados, da União, e isso que foi aprovado ontem de urgência, que é muito importante, não apenas para os pequenos, mas para todos os municípios brasileiros. Eu quero incluir, que eu esqueci aqui, o distrito de Zacolândia, lá no estado de Pernambuco, que já está reclamando porque eu não falei o nome dele, mas a Leandro tem toda a razão. Deputado Gonzaga Patriota, a gente agradece a sua participação.